Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2, do versículo 5 ao versículo de número 11. Todos encontraram? Ainda que iremos expor, irmãos, os versículos 5 ao 11, a nossa leitura se dará a partir do versículo 1 até o versículo de número 11. Diz assim: a santa, inerrante e autoritativa palavra de Deus. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. A si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, mais uma vez ao Senhor, pedindo a Ele a sua graça, de modo que venhamos compreender devidamente qual seja a intenção do Espírito Santo ao revelar pela pena de Paulo essa porção. Oremos então ao Senhor nesse momento. Senhor Deus, que está nos céus, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó, Deus triuno, Deus vivo e real, supremo em glória, em poder, em majestade. Buscamos mais uma vez a Tua presença, Senhor. Buscamos mais uma vez a Tua face. Desta feita, ó Pai, para ouvir a Tua voz falar ao nosso coração. Desta feita, Senhor Deus, para que possamos compreender e discernir a Tua voz a falar com o Teu povo, que aqui o Senhor trouxe. Somos pecadores, ó Deus, somos falhos, transgressores da Tua lei, indignos, e carecemos tanto da Tua graça, carecemos tanto das Tuas misericórdias, carecemos tanto da Tua repreensão, carecemos de que Tu venhas e intervenhas em nossa vida, por meio do Teu Espírito, de modo que possamos ser transformados em nosso viver, de modo que a nossa alma passe por uma transformação, produzida pelo Teu Espírito Santo. Ó Deus que está nos céus, o Pai do Senhor Jesus Cristo, manifesta o Teu poder essa noite, manifesta, Senhor, com graça,
aquela manifestação de espírito e poder, como aconteceu há tantos tempos, que hoje possa acontecer também, como o Senhor tem feito em tantos domingos, que o Senhor possa fazer hoje novamente. Ó Deus, confronta-nos com os nossos pecados, por meio da Tua palavra, aqueles que precisam ser convertidos, que essa noite, ó Deus, seja o dia da conversão, que aqueles que precisam de ser confortados, que hoje eles encontrem da parte do Senhor o consolo para suas almas, e aqueles que precisam ser exortados contra os seus pecados, chacoalhados pelo Teu Espírito Santo, a fim de acordar, que assim o Senhor possa proceder, que assim o Senhor possa fazer, mas que a Tua palavra penetre os corações e atinja as consciências dos pecadores. Ó Deus, ajuda-me também, como instrumento do Senhor, para que eu possa ser fiel a Ti, tanto na exposição quanto na aplicação da passagem. Ó Deus, um homem coberto de fraquezas, homem cheio de pecados e tantas limitações, e que tanto carece também dessa graça especial do Senhor, ajuda-me, ó Deus, nessa difícil tarefa de pregar a Tua palavra, que eu possa ser achado fiel diante de Ti, que o Senhor, ó Deus, seja glorificado, que Cristo seja exaltado, que o Teu nome seja reverberado pelos 4 cantos da terra. Nós oramos isso, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, é sabido de nós que a peregrinação nessa vida, nós iremos deparar com vários caminhos à nossas frentes. Caminhos esses que podem ser promissores, caminhos que podem ser para nós atraentes, e até mesmo caminhos que não sejam tão desejáveis assim ao nosso coração. Não importa onde quer que nós venhamos andar, vários caminhos, várias portas irão se abrir diante de nós. E onde quer que você passe, vai haver um momento na sua vida em que você deverá fazer uma escolha em que caminho você decidirá seguir. Se o caminho for promissor, certamente você vai calcular o custo, você vai analisar se aquilo de fato é apropriado para a sua vida, e se de fato for algo que você julga ser alguma coisa promissora, certamente você vai fazer a escolha por esse caminho tão promissor. Mas nós não temos a tendência de escolher caminhos que sejam necessariamente desagradáveis ao nosso coração. Quando olhamos para uma estrada e vemos que por ali pode surgir desconforto, desprazer, ou até mesmo um certo incômodo na nossa vida, a nossa tendência é necessariamente não optar por esse caminho, mas escolher um caminho mais fácil, um caminho que não seja tão laborioso. E então costumamos fazer esses tipos de escolha. Mas uma coisa, meus irmãos, que nós precisamos entender acerca dos caminhos que se mostram diante de nós, é que o caminho em si, ele não é necessariamente ruim ou bom, caso ele seja promissor ou seja algo desconfortável às nossas vistas. O que faz um caminho ser necessariamente bom ou ruim é exatamente a disposição do nosso coração, ou exatamente aquilo que nos motiva a optar por um caminho ou outro. A maldade não está necessariamente no caminho a qual nós buscamos, mas a disposição do nosso coração em procurar devidamente aquele caminho. É verdade que nós somos propensos a buscar aqueles caminhos mais fáceis e mais promissores, e rejeitar aqueles caminhos que são, por assim dizer, não tão atraentes às nossas vidas. Mas a depender do desejo do seu coração,
qual seja a motivação e objetivo do seu coração, não importa se o caminho é agradável ou se o caminho é necessariamente desconfortável. Se dentro do seu coração você carrega um desejo de glorificar a Deus, de exaltar a Deus, você não medirá esforços e não medirá problemas para isso, quer seja ele bom ou quer seja ele ruim. E a passagem que nós temos diante de nós, meus irmãos, ele na verdade nos mostra uma estrada, um caminho na qual nós temos que seguir, se queremos e desejamos necessariamente a glória de Deus. E como de fato ele se mostra, é um caminho sobremodo excelente, mas não é um caminho necessariamente fácil, é um caminho árduo, um caminho difícil. Mas para você tomar essa estrada, depende muito da disposição do seu coração, depende muito de onde o seu coração está posto, o que é que move você a abraçar e escolher esse caminho. Se você necessariamente deseja a glória de Deus e o bem do povo de Deus, por mais que seja difícil, você não medirá esforços para trilhar por essa estrada. Mas caso contrário, o seu coração não esteja tão interessado em tributar glórias a Deus, ou não esteja tão preocupado com o bem do povo de Deus, talvez você não optará por essa estrada. Talvez você experimentará uma estrada mais fácil, talvez uma estrada que não exige tanto de você abnegação e sofrimento, mas se o seu coração estiver posto em Cristo, em Deus, certamente você não pensará duas vezes. É exatamente isso que nós encontramos aqui nessa passagem. É exatamente isso que nós observamos do versículo 5 até o versículo de número 11. E talvez você esteja se perguntando, que estrada é essa que essa passagem ela está nos apontando? É exatamente, meus irmãos, a estrada da abnegação, a estrada da renúncia, a estrada do alto sacrifício, a fim de que Deus seja glorificado e a fim de que o povo de Deus seja estabelecido em uma posição agradável e confortável. Se tem algo que pode tributar glória para Deus e que pode ao mesmo tempo atender às necessidades do povo de Deus, é exatamente a unidade da igreja. Quando o povo de Deus é unido, Deus é glorificado nela. E quando o povo de Deus é unido, o povo de Deus, ele se satisfaz, ele é bem-aventurado nesse caminho. Só que para trilharmos essa estrada da unidade e da união, é necessário nós abrirmos mão de várias coisas. É necessário até mesmo de que nós venhamos abnegar dos nossos interesses, a fim de que Deus seja glorificado e a fim de que o povo de Deus seja unido. É exatamente isso, irmãos, que nós encontramos aqui. Se tem algo então que nós aprendemos à luz dessa passagem, se tem uma lição, uma doutrina, um ensinamento que essa passagem ela vem nos ensinar, é que o caminho mais eficaz para uma igreja manter-se unida é seguir o exemplo de abnegação do Senhor Jesus Cristo. Não existe outro caminho, meus irmãos, não existe outra estrada. Se a igreja ela deseja ser unida, ela deve seguir o exemplo de Cristo, de abnegar a si mesmo, dos seus interesses, da sua vontade, para que ela possa usufruir desse benefício. Foi exatamente isso que Cristo fez. Essa, na verdade, foi todo o ministério do Senhor Jesus Cristo, de trazer a igreja e fazer dela um povo só, um povo com um só Deus, com uma só fé, com um só batismo, com um só Espírito. Um povo no qual seria reconhecido e chamado pelo nome de Deus. Mas custou muito caro ao Senhor Jesus Cristo para que essas coisas
para que isso pudesse acontecer. Custou ele a sua própria vida, custou ele sair da sua própria glória, custou a ele humilhar-se até o ponto mais baixo da natureza humana, para que a igreja pudesse usufruir desse benefício. E a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é exatamente essa: qual a sua disposição quanto à unidade da igreja? O quanto você está comprometido e interessado de que a igreja da qual você faz parte seja uma igreja unida, seja uma igreja que tenha apenas um vínculo de amor, uma só fé, um só interesse, um só propósito. Saiba, se você deseja caminhar por essa estrada, você passará por uma estrada de abnegação, mas para você se sentir motivado a isso, é necessário que no seu coração esteja um desejo sincero de glorificar e exaltar o nome de Deus nessas coisas. Como é que se encontra o seu coração nessa noite quanto a essa questão? Você realmente está interessado em que a igreja na qual você pertence seja uma igreja unida? Você realmente deseja a glória de Deus ser manifestada nessa igreja? Se é assim, meus irmãos, o caminho está aberto para nós conseguirmos chegar exatamente naquilo que agrada a Deus, a unidade plena da igreja. É isso que nós encontramos aqui. É isso que Paulo está tentando argumentar com os filipenses. Afinal de contas, havia divisão na igreja dos filipenses. Haviam falsos mestres dentro da igreja que estavam ensinando doutrinas contrárias àquelas que os apóstolos haviam entregados a eles. Haviam irmãos também dentro da igreja que estavam em inimizades uns com os outros, em contendas, em discussões, em brigas. E não bastasse isso, havia também falsos irmãos que ajudavam para que a igreja, que cooperavam para que a igreja pudesse viver em desarmonia, em desunião. Afinal de contas, eram lobos vestidos de peles de ovelhas que faziam parte daquela congregação ali na igreja de Filipos. E Paulo agora, a fim de exortar a eles e incentivá-los à unidade na igreja, ele então apela para o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Do versículo 1 ao versículo 4, meus irmãos, como nós expomos na semana passada, nós vimos o apelo do apóstolo Paulo o apelo do apóstolo Paulo rogando aos filipenses para que fossem unidos. Ele diz lá no versículo 2: completai a minha alegria, de modo que penseis as mesmas coisas, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Ou seja, ele estava apelando aos filipenses para que eles fossem unidos, para que não houvesse divisões no seu meio. E agora, para enfatizar ainda mais a importância da doutrina, o apóstolo Paulo agora vai lançar o exemplo do Senhor Jesus Cristo, que não teve como usurpação o ser glorioso, o pertencer à glória eterna, mas se humilhou, a fim de que a igreja pudesse congregar e ser reunida no seu próprio corpo. E o apóstolo Paulo diz isso para os filipenses, e é exatamente isso que nós, da Igreja Presbiteriana de Itaberaba, precisamos saber. Se nós queremos uma igreja unida, se nós queremos viver em unidade, é necessário que a igreja tome o caminho da abnegação, o mesmo caminho que Cristo tomou. Devemos imitar o nosso Salvador para conseguirmos então uma igreja unida. E nós veremos isso, meus irmãos, basicamente em 2 pontos. No versículo 5 até o versículo 8, nós veremos que para uma igreja manter-se unida, ela precisa imitar o exemplo de Cristo em sua disposição de esvaziar-se completamente da sua glória. É exatamente essa estrada. Se nós queremos uma igreja unida, nós devemos imitar o exemplo do Senhor Jesus Cristo,
apresentando uma disposição de esvaziar-se completamente da nossa glória. E do versículo 9 até o versículo 11, nós vemos que para uma igreja manter-se unida, ela precisa imitar o exemplo de Jesus Cristo em sua disposição em promover glória somente a Deus. A igreja precisa, meus irmãos, nutrir um sentimento de esvaziar-se completamente de si mesmo, fazer um esvaziamento do seu ego, a fim de não ter nada do que se gloriar e ao mesmo tempo promover a glória de Deus. Uma vez que nós esvaziamos de nós mesmos e promovemos e tributamos e nos esforçamos para que Deus seja glorificado em nosso meio, aí nós encontramos então o caminho da unidade. Vejamos então o que é que nos apresenta essa passagem. Em primeiro lugar, onde nos mostra que para uma igreja ser unida, ela precisa imitar o exemplo de Cristo em sua disposição de esvaziar-se da sua própria glória. Volte os olhos para a sua Bíblia e acompanhe a leitura do versículo 5 até o versículo de número 8. Diz assim a passagem: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Aqui nós vemos o apóstolo Paulo apelando para os filipenses, mostrando para eles, caso eles quisessem ser unidos, eles deveriam esvaziar-se da sua glória, como o próprio Senhor Jesus Cristo esvaziou-se da sua glória para manter a igreja unida. Aqui nós vemos, meus irmãos, que para assumir, o que nos mostra aqui, em primeiro lugar, é que Cristo, ele não teve como usurpação o ser igual a Deus. Ou seja, ele esvaziou-se completamente da sua glória. Antes da criação, antes de tudo, antes de que o mundo existisse, antes de que todas as coisas fossem criadas, Cristo, ele não estava em uma forma corpórea, de carne e osso. Ele se apresentava de um modo espiritual. Ele não tinha corpo físico. Ele era, antes de tudo, espírito. A mesma forma como o Pai e o Filho. Só que houve um momento na história e na vida do ministério de Cristo, da segunda pessoa da Trindade, em que fosse necessário que ele viesse à terra, completar a obra que o Pai o havia determinado. O homem caiu em transgressão, Adão pecou, obedeceu à serpente, obedeceu a Satanás na figura da serpente, e agora estava perdido, estava condenado a passar toda a eternidade no inferno. E então, na glória eterna, no conselho eterno, houve uma reunião entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Cristo, naquele dia, se voluntariou a salvar a humanidade que havia sido criada. Não havia ninguém que pudesse fazer algo em favor do homem. O homem por si só, ele não poderia se salvar. Então Cristo se dispôs a se colocar na figura humana, a fim de que a natureza humana pudesse ser então redimida. E então, a partir daquele momento na eternidade, ele ele tira as suas roupas de glória, ele tira as suas vestimentas reais. Ele que estava na forma espiritual, ele era semelhante a Deus, agora ele se faz uma figura humana. Ele é reduzido agora a um corpo mortal, a um corpo que necessitava de comida e de bebida.
era um corpo que precisava de nutrientes físicos. Aquele que era necessariamente o Deus eterno, para que pudesse completar a sua obra de salvação na humanidade, ele se reduziu à estatura de um servo. E essa é a primeira maneira, meus irmãos, como que nós vemos como o Senhor Jesus, ele se esvaziou da sua natureza divina. Não que ele tenha deixado de ser Deus, mas ele, sendo Deus, se dispôs a habitar em um corpo mortal, a ser encarnado na figura de homem, com todas as limitações de homem, para que pudesse então servir a Deus e redimir a natureza humana. Vale lembrar, meus irmãos, que durante todo o seu ministério, o Senhor Jesus Cristo, ele se apresentou como um servo diante de Deus. Ele não se apresentou arrogantemente diante dos homens. Ele poderia fazer isso, mas ele não se atribuiu desse direito. Mesmo sendo ele Deus, ele veio na figura humana, ele veio como homem na figura de um servo. E se tem algo que caracterizava o Senhor Jesus Cristo durante todo o seu ministério, e era o modo como os profetas o identificavam, era exatamente como um servo sofredor. Havia muitos servos na época de Cristo, pessoas que trabalhavam uns para os seus senhores. No entanto, nenhum apresentava aquelas credenciais de Cristo, de servo sofredor, porque ele veio exatamente para servir a Deus em sacrifício, em oferta de sofrimento da sua alma. Não é à toa, meus irmãos, que em determinado momento do ministério de Cristo, ao apresentar-se diante dos discípulos e para servir de exemplo para eles, ele lava os pés dos seus discípulos. É exatamente no momento da ceia, ele tira as suas roupas, do mesmo modo como ele havia despido na eternidade, ele tira as suas vestes reais, ele cinge-se da toalha, e aquilo que era um trabalho de um escravo, ele se dispõe a fazer agora para com os seus discípulos. Cinge-se da toalha, toma os pés dos seus discípulos e passa a lavar com água, que era o trabalho, que era necessariamente uma das atividades dos escravos. E ele diz exatamente isso para os discípulos: olhe, vocês me chamam de mestre, e eu sou de fato o mestre, mas eu vos dei exemplo, para que do modo como eu faço, vocês façam uns com os outros, porque eu servi a vocês para ser como exemplo, para que vocês possam fazer uns para com os outros. Se essa, meus irmãos, foi exatamente a credencial que Cristo se apresentou diante dos homens, a fim de reunir o povo de Deus para si, é exatamente essa a característica que o povo dele deve ter. Infelizmente, muitos de nós não querem assumir a figura de servo, aquele que serve, aquele que é o serviçal, aquele que trabalha. Muitas das vezes, a disposição do coração do homem é apresentar-se como Senhor no meio das pessoas, é apresentar como aquele que tem autoridade e poder no meio do povo de Deus. Mas Deus não nos chama para ser senhores. Aquele que quer ser exaltado, este será humilhado, e aquele que for humilhado, esse será exaltado. Essa é a regra divina, essa é a regra de Cristo, e que o próprio Cristo experimentou em sua natureza. Mas quando nós olhamos para dentro da igreja e do povo de Deus, é que infelizmente existem pessoas que, em vez de assumirem a forma de servos, querem assumir exatamente a forma de senhores. Eles não querem servir, eles querem ser servidos. Mas nós devemos lembrar, meus irmãos,
que aqueles que assumem essa posição, eles não estão seguindo o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Eles estão seguindo o exemplo, nada mais, nada menos, do que do próprio Satanás. Ele foi quem foi usurpador desde toda a eternidade. Satanás, ele não queria ser servo, ele queria ser Senhor, e por isso influenciou Adão e Eva a cometer aquele pecado diante de Deus. E nós podemos ver ainda mais, meus irmãos, que o estado de Satanás antes da queda era exatamente de um anjo de luz, um ministro que assistia diante do Altíssimo, mas o seu coração se inflamou de tal maneira, se orgulhou de tal modo, que usurpou o trono de Deus, queria tomar o trono de Deus, queria que Deus fosse até mesmo controlado por ele. Em outras palavras, o que Satanás queria era a glória de Deus para ele. Ele queria ser glorificado no lugar de Deus. Mas nós sabemos qual foi a sorte que caiu para Satanás. Ele foi rebaixado a uma condição de demônio. Ele foi condicionado a passar toda a sua eternidade no inferno. E veja que exortação grave nós. Se Deus, meus irmãos, se Deus, ele não poupou nem mesmo anjos, nem mesmo seres mais gloriosos do que nós, por ele ter desejado o lugar de Deus, querendo usurpar o lugar de Deus, o que é que será então de nós, se queremos nos colocar na posição de senhores e não de servos? Uma coisa que nós devemos entender é que Deus, ele não dividirá a sua glória com ninguém, e ai daquele que se atreve a querer tomar o lugar de Deus na sua casa, ou no seu coração, ou dentro da sua igreja. Aqui nós vemos um grande perigo que ronda os corações, o desejo de ser senhores e não servos. Mas aqueles que se dispõem a servir na casa de Deus e ser servo, voluntariamente um servo, esses tendem a ganhar grande recompensa da parte de Deus. Aquele que se humilhar, esse será exaltado. Essa foi a primeira forma como o Senhor Jesus Cristo, ele se humilhou, ele se esvaziou da sua glória, assumindo uma forma de servo. A segunda coisa que nós vemos aqui, pelo modo como o Senhor Jesus, ele esvaziou-se da sua glória, foi exatamente apresentando uma disposição voluntária em se humilhar. Ninguém forçou o Senhor Jesus Cristo a se humilhar diante de Deus. Ele se dispôs voluntariamente. Ninguém chegou até Cristo e disse: olhe, você é obrigado a fazer isso. Ele não tinha essa obrigação. Ele simplesmente abdicou do seu direito. Ele simplesmente renunciou àquele momento. Ele renunciou àquele momento em que ele estava vestido, vamos dizer assim, com todas as vestes reais. E quando viu a necessidade da igreja ser reunida, ser salva, ser liberta, ele se apresenta voluntariamente para esse serviço. É isso, meus irmãos, que também deve ter em nosso coração. Se queremos ser uma igreja unida, devemos esvaziar-nos da nossa glória e fazermos isso com uma disposição voluntária, não porque necessariamente é um mandamento de Deus. Sim, é um mandamento de Deus e nós devemos obedecer esse mandamento, mas façamos isso com uma disposição sincera, uma disposição voluntária. Se houver dentro do nosso coração uma resistência, se houver dentro do nosso coração uma briga constante em buscar o nosso direito, em reivindicar a nossa glória, reivindicar a nossa justiça, nós não iremos promover a unidade na igreja do Senhor. Às vezes é necessário
que nós abaixemos a cabeça, não para a verdade, não abaixar a cabeça para a mentira, deixando que a mentira impere no nosso meio, mas sermos tolerantes, longânimos, amorosos uns para com os outros, quando formos ofendidos, quando formos destratados, quando alguém vilipendiar a nossa imagem, nos dispor a ter esse mesmo sentimento que houve na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A terceira coisa que nós vemos aqui, como demonstração da disposição de esvaziar da sua glória, que Cristo apresentou, meus irmãos, é a disposição de obedecer a palavra de Deus. Cristo é Deus e apresentou-se na figura de um servo, mas ele não foi apenas um servo que fazia aquilo que lhe mandava, ele fazia o que lhe mandava de um modo voluntário, disposto, agradável, sem ser forçado, e fazia ainda inteiramente com a disposição de agradar a Deus, obedecendo em todos os seus preceitos, em todos os seus mandamentos. Não houve nenhum momento na vida de Cristo, meus irmãos, enquanto ele esteve aqui na terra, que ele veio a transgredir um sequer mandamento de Deus. Desde o primeiro mandamento até o 10º mandamento, Cristo obedeceu à risca. Ele foi submisso à sua mãe Maria, ao seu pai adotivo José. Ele se submeteu às autoridades do seu tempo. Ele se submeteu às leis religiosas do seu tempo. Ele se submeteu aos costumes do seu tempo. Ele foi obediente, e obediente até a morte de cruz. Ele não mediu esforço para a sua obediência. Não havia nada que iria impedir Cristo de obedecer a Deus. Se Satanás se apresentasse diante dele, não importa o que acontecesse, ele se manteria obediente. Não importa se o inferno todo se levantasse diante de Cristo, ele manteria-se obediente a Deus. Não importa se uma cruz estava ali ameaçando, não importa se o Império Romano, se Pilatos, se a religião da sua época se voltasse contra ele, ele manteria-se obediente a Deus. Não importa qual fosse a tribulação que pesaria sobre a sua alma, a tentação que viria sobre o seu coração, uma coisa ele estava certo: ele seria obediente a Deus, nem que aquilo lhe custasse a sua própria vida. E foi exatamente isso que ele fez. As pessoas do seu tempo não o conheceu. As pessoas do seu tempo, orgulhosas como eram, viram nele a figura de alguém ganancioso, de alguém aproveitador, de alguém que queria tirar vantagens para si. Mas ele não estava preocupado com o que as pessoas diziam dele. Ele não se preocupava em agradar homens. Ele não se preocupava o que é que os homens iam achar dele. Uma coisa ele tinha muito certo no seu coração: ele queria obedecer a Deus, ele queria cumprir os mandamentos de Deus. E o ponto alto, meus irmãos, da sua obediência foi exatamente a cruz. Nem mesmo a cruz impediu Cristo de ser obediente a Deus. Satanás, atrevidamente, naquele momento em que Cristo estava na cruz, se apresentou diante dele e disse: você não confiou em Deus toda a sua vida? Que ele venha e te ajude a sair dessa cruz. As pessoas olhavam para Cristo, meneando a cabeça, balançando de um lado para o outro e dizendo: salvou tantas pessoas e a si mesmo não pode se salvar. Desça da cruz se você de fato é o Cristo. E ali estava o Salvador, preso entre pregos, em um madeiro, no sol escaldante de um deserto, com a ira de Deus caindo sobre a sua cabeça. E mesmo assim, naquela cruz, ele diz: Deus meu, por que tu tens me desamparado? E ainda ele diz, na hora da sua morte:
na hora que o fôlego de vida sai dos seus pulmões, ele diz: Pai, ainda que o Senhor me mate, eu entrego o meu espírito nas tuas mãos. Cristo obedeceu a Deus até a morte. E se nós, meus irmãos, queremos uma igreja unida, se nós desejamos sinceramente a glória de Deus, devemos esvaziar de nós mesmos, sendo obedientes, nem que isso nos custe até mesmo a morte. Talvez você tenha problemas lá no seu trabalho, porque você é um cristão. Talvez as pessoas da rua o despreze por você ser um crente. Talvez o mundo não veja tanta atratividade em você, porque, afinal de contas, você é um crente. Se isso pesa sobre a sua alma, se isso por acaso é um dos flagelos que vem no seu coração, tenha alegria, porque essa foi a estrada pela qual o Senhor Jesus Cristo passou. Mas se por acaso você negocia ser obediente a Deus nos momentos de dificuldades, talvez nem precise estar passando por dificuldade assim, não precisa tanto esforço para você desobedecer a Deus, basta apenas uma tentaçãozinha, um desejo mínimo que seja no seu coração, o convite de um amigo, uma proposta de lucro ilícito, seria suficiente para que você pudesse abraçar. Seja o que for, meus irmãos, que lhe desvie de obedecer a Deus, esse caminho pode trazer para você, talvez, até um benefício momentâneo, pode até alegrar você momentaneamente, mas você tenha certeza, essa não é a estrada que Cristo abriu. Você não está passando pelo caminho que conduz ao céu, você não está passando pelo caminho que conduz à unidade da igreja. Pelo contrário, você tem favorecido exatamente a estrada de Satanás. Você tem, na verdade, satisfeito o coração de Satanás, porque se deixa vencer por qualquer coisa que seja, a fim de que você seja beneficiado. Uma coisa, meus irmãos, que nós precisamos aprender, é que se nós queremos uma igreja unida, nós devemos esvaziar da nossa glória, sendo obedientes, custe o que nos custar. Como é que está a disposição do seu coração quanto à obediência a Deus? Você realmente deseja ser obediente a Deus? Você realmente quer ser parte do reino de Deus? Você se identifica como um filho de Deus? Responde essa pergunta para você. Porque se de fato você se identifica como um servo, como alguém que pertence ao reino de Deus, a obediência deve ser algo característico na sua vida. Não é algo negociável, não é algo que você deve abandonar ou desfazer. Você pode até desobedecer, mas imediatamente você reconhece o seu pecado, o seu erro e volta atrás. É assim, meus irmãos, que nós podemos trilhar o caminho da unidade. Se quisermos uma igreja unida, devemos seguir o exemplo de Cristo, sendo obediente a Ele. E a obediência, eu queria dizer, é algo que cativa a atenção de Deus. O Salmo 133, meus irmãos, ele diz assim, como nós lemos aqui na liturgia hoje, durante a liturgia: como é bom e agradável que unidos vivam os irmãos. É como um óleo precioso que desce sobre a cabeça, que passa pela barba e escorre até as vestes de Arão. É como um orvalho que desce do Hermon e que passa pelos campos de Sião. Ali, naquele local, Deus ordena
a sua bênção. Isso aqui nada mais é do que uma ilustração da unidade da igreja. O quanto Deus se apraz, o quanto Deus se alegra com uma igreja unida. A bênção, a unidade que ele fala ali, é um amor filial, é um amor entre as partes. E quando Deus observa isso dentro da igreja, ele derrama abundantemente o seu espírito, de modo que mais e mais desse amor seja aflorado no meio da sua igreja. Por que deve ter tanta falta de unidade? Por que existe tanta desunião no corpo de Cristo? Senão por conta da ausência desse elemento básico que nós estudamos hoje pela manhã, que seja o amor entre os irmãos. Algo que tem sido escasso, onde as pessoas têm vivido a sua vida de forma egoísta, no seu privado, sozinho, sem compartilhar com a congregação da sua vida, sem querer se misturar com o povo. Vimos apenas nos cultos, nos vemos apenas nos cultos, e durante a semana mal nos apresentamos uns aos outros. Vivemos como se nunca nos conhecêssemos. Talvez quando nos encontramos na rua, saudamos de um modo cordial, mas não há aquele entrelaçamento de afetos do coração. É aí que Deus ordena a bênção. É exatamente quando nutrimos esse sentimento, onde nós nos apertamos, nos unimos uns aos outros, como se fosse mesmo um corpo, é que onde Deus agrada em abençoar. Numa igreja assim, dificilmente apresenta contendas, dificilmente apresenta fofoca, dificilmente apresenta qualquer outra coisa que promova a desunião. Pelo contrário, com a bênção de Deus, diante do amor que os irmãos têm uns pelos outros, o que há de ser fortalecido nada mais é do que a unidade no corpo de Cristo. Se quisermos uma igreja assim, irmãos, você precisa ter uma disposição no seu coração de esvaziar-se completamente da sua própria glória. A segunda coisa que nós vemos aqui nessa passagem, do versículo 9 ao 11, é que se nós queremos uma igreja unida, se nós queremos e estamos dispostos a fazer dessa igreja uma igreja unida, devemos imitar a Cristo na sua disposição em promover glória a Deus. E a primeira coisa que nós vemos aqui é que para nós promover a glória de Deus, nós devemos estar dispostos a passar pelo vale da humilhação. Veja o que diz aí o versículo de número 9 até o versículo de número 11. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome do Senhor Jesus Cristo se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Do versículo 5 até o versículo de número 8, o apóstolo Paulo falou sobre a humilhação do Senhor Jesus Cristo. E do versículo 9 até o versículo 11, ele fala sobre a exaltação do Senhor Jesus Cristo. E uma coisa que é muito clara aqui para nós, é que Cristo, para chegar na posição de exaltado, ele precisou passar primeiramente pelo vale da humilhação. E é exatamente essa a estrada que irá nos fazer usufruir dos benefícios de Deus. Não existe glória, meus irmãos, sem antes passar pela humilhação. Não existe sucesso sem passar primeiramente pelo esforço. A vida não é tão fácil assim como nós imaginamos. Hoje em dia nós vemos no YouTube, na televisão, propostas e propostas de uma vida fácil, de uma vida tranquila, de uma vida sem humilhação. Talvez esse seja o caminho mais pregado por Satanás, porque para Cristo, o caminho para a glória tem que passar necessariamente pelo vale da humilhação. E não apenas isso,
para que nós possamos promover a glória de Deus, além de passar pelo vale da humilhação, devemos reconhecer a autoridade do Senhor Jesus Cristo. É somente assim que nós podemos tributar a glória a Deus. Não existe nenhum outro modo de Deus ser glorificado que não seja por meio da autoridade, por meio da mediação do Senhor Jesus Cristo. Mas nós devemos fazer isso, reconhecendo devidamente a autoridade divina do Senhor Jesus. Ele diz assim: pelo que Deus também o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus e na terra, nos céus, na terra e debaixo da terra. Aqui Paulo está dizendo que Deus exaltou Cristo de um modo tão alto, de um modo tão excelente, que ele chegou na posição mais alta que alguém poderia chegar. Ele chegou no topo da pirâmide. Ele, na verdade, chegou, assim que ele ressuscitou dentre os mortos, assim que ele foi crucificado, morto, sepultado e ressuscitado, ele subiu aos céus e chegou exatamente à direita do trono de Deus e sentou-se ali, ao lado de Deus, com a mesma autoridade, sendo reconhecido como o próprio Deus, sendo Deus de Deus, a segunda pessoa da Trindade. E se nós queremos glorificar a Deus, é necessário que nós reconheçamos o Cristo que foi humilhado como Deus. Ele não é apenas o filho de, ele não é apenas o bom homem que desceu até Jerusalém, que caminhou pelas ruas empoeiradas de Jerusalém, quando criança amamentou no peito de Maria, que teve que se nutrir de alimentos comuns à humanidade, que teve fome, que teve sede, que teve cansaço, que sentiu dor. Se nós queremos tributar glória a Deus, devemos reconhecer que esse Jesus que morreu há mais de 2000 anos atrás, ele mesmo que esteve naquela cruz, era exatamente o próprio Deus, e que devemos nos curvar diante dele, aceitar a sua autoridade e reconhecer que não existe outro, que devemos obediência apenas a ele. É assim que Deus é glorificado. Não é você assumindo a autoridade da sua vida, não é você tomando o controle da sua vida, achando que você pode fazer o que quiser. Uma pessoa apenas tem autoridade sobre ti, e essa pessoa é o Senhor Jesus Cristo. Afinal de contas, um dia, ainda que você não aceite hoje, essa autoridade será reconhecida quer nos céus e quer na terra. Haverá um dia em que o Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, ele se levantará da direita do seu trono, mas dessa vez ele não virá para ser humilhado, ele virá para julgar a terra. Ele se levantará do seu trono, ele virá rodeado de anjos e convocará a terra inteira para estar diante dele. E naquele dia ele vai julgar anjos, vai julgar homens e vai julgar também demônios. A sua autoridade será reconhecida nos céus, na terra e também debaixo da terra. O inferno irá estremecer diante da autoridade do Senhor Jesus Cristo. O inferno em sua força irá reverberar a glória de Deus, porque Deus estará lá castigando os pecadores e Satanás pela desobediência durante toda a eternidade. Os céus experimentará a glória de Deus ao ver o seu Cristo citado, sendo adorado por anjos e homens durante toda a eternidade. E todo olho no céu, na terra, eles voltarão para Cristo e dirão: ímpios e crentes verdadeiramente
Cristo é o Filho de Deus. Realmente ele é coberto de autoridade e poder. Ali está o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Os ímpios devidamente temerão diante disso. Eles pedirão para que os montes caiam diante de si, porque eles não suportarão olhar para a face do Cordeiro, irado contra eles, irado contra os seus pecados. Eles gritarão os montes: cair sobre nós, não sejamos julgados por esse Cristo. Afinal de contas, ele virá com poder e grande autoridade. E a sua autoridade se faz sentida hoje mesmo. Ele já tem essa autoridade. Cristo, quando subiu aos céus, ele experimentou da parte de Deus autoridade, quer seja no céu e quer seja na terra. E ainda que os homens não reconheçam isso, não vai mudar em nada a autoridade de Cristo. A grande diferença é: você vai reconhecer essa autoridade de Cristo antes dele voltar, ou vai esperar até o dia da sua volta para reconhecer que ele tem autoridade divina sobre a criação? Não existe outra maneira de tributar glória a Deus. Você deve esvaziar a si mesmo, e deve, em vez de procurar glória para si, promover a glória de Deus, reconhecendo a autoridade do Senhor Jesus Cristo. A terceira coisa que vemos ainda, pelo modo como nós podemos promover a glória de Deus, é confessando o senhorio do Senhor Jesus Cristo. Não somente reconhecer a autoridade dele, mas confessar o senhorio dele. É muito fácil para algumas pessoas querer o Senhor Jesus Cristo como o Salvador das suas vidas, como aquele que vai lhe rechear de benesses, de dádivas, de coisas boas. Sim, é fácil crer em um Cristo que está disposto a me abençoar sempre. As pessoas querem um Cristo assim, mas eles não querem um Cristo que seja Senhor das suas vidas. Ou falando em um português mais claro, ser o dono da sua vida. A sua vida ser dedicada para Ele, em obediência a Ele, prestando contas a Ele, fazendo o que Ele quer. Nós vimos que para esvaziar da nossa glória, precisamos obedecer. E obedecer é um trabalho de um servo. E se você é servo, você tem que ter Cristo como o Senhor da sua vida, e reconhecer Ele como o Senhor da sua alma. Do contrário, não tem como você glorificar a Deus. É o que o apóstolo Paulo apresenta para nós. E uma coisa que eu gostaria, meus irmãos, de mostrar para vocês, é que quanto mais nós desejamos essa glória de Deus, mais nós desejamos proclamar essa glória às pessoas. Não existe um cristão que seja saudável, que reconhece devidamente a glória de Deus e o senhorio de Cristo sobre a sua vida, que fique mudo, que fique calado, que fique sem proclamar essa glória dele. As pessoas, quando eles são, quando percebem, quando são alcançados pela glória de Deus e conseguem enxergar que Ele é essa autoridade, que Ele é de fato o Senhor, que Ele de fato merece ser adorado, aqueles que foram alcançados por essa graça, eles não conseguem ficar calados, eles querem tornar conhecidos, eles querem tornar evidente o seu serviço a Deus. Quer ele esteja no trabalho, ele faz questão de alguma maneira, em conversa com colegas ímpios, de introduzir ali alguma coisa que conduz para Deus. Ou então, quando ele pega um táxi ou um Uber que seja, ele caça uma maneira de evangelizar aquela pessoa que talvez que ela julga ser descrente. Isso é a disposição de um crente saudável, que reconhece a glória de Deus e quer dar glória a Deus. Ela não consegue ficar calada.
porque ela está inundada dessa alegria, desse amor por Cristo. Ao contrário daquele crente que não está tão saudável assim, ou que está fraco espiritualmente, costuma-se apresentar esse cristão fraco, meio que com vergonha de apresentar-se como crente. Na frente das pessoas, ele faz questão de não manifestar a sua identidade. Ele não quer que as pessoas o identifiquem como um crente. Ele tem vergonha de colocar a Bíblia debaixo dos braços e sair por meio das ruas. Ele não quer que as pessoas vejam ele e falem, ali é um crente, porque ele se sente vergonha. Isso é a pessoa que ainda não conheceu a glória de Deus, ou então está em um estado espiritual muito fraco, muito débil, porque o verdadeiro crente, aquele que reconhece a autoridade de Cristo, reconhece o senhorio de Cristo, ele não consegue suportar a euforia de não falar do Salvador. Ele está tão inundado pelo serviço que Cristo prestou a ele, pela salvação que Cristo deu a ele, que se ele tivesse 10 bocas, as 10 bocas que ele tinha, era para falar do Senhor, porque o seu coração estava cheio de amor por Deus. Ah, meus irmãos, quando nós desejamos a glória de Deus, nós não conseguimos parar de falar da sua glória. Quando nós desejamos a glória de Deus, meus irmãos, quanto mais nós desejamos a glória de Deus, mais nós queremos humilhar diante da sua presença. Você já esteve diante de alguém muito feliz? Certamente já esteve. Certamente você já presenciou a felicidade de alguém. Você pode até ter estado em um estado melancólico nesse dia, mas a alegria daquela pessoa era tão grande que contagia o seu coração, que você que estava triste, pela alegria da pessoa, você passa a ficar feliz também, ainda que esteja com vários problemas, tristezas dentro do coração. A pessoa que deseja a glória de Deus, que conhece a glória de Deus, é exatamente assim. Quanto mais ela conhece a glória de Deus, mais ela deseja se humilhar na presença de Deus. Ela vê que Deus é tão bom, ela vê que Deus é tão amoroso, que Deus é tão cuidadoso com a sua alma, que as virtudes de Deus vão entrando dentro do seu coração, e ele vai se rebaixando, reconhecendo a sua pequenez, reconhecendo que depende tanto de Deus, que ele não pode fazer outra coisa que não desejar mais essa glória. A luz de Deus entra dentro do seu coração e acende uma luz para os seus pecados, de modo que a pessoa se sente envergonhada de estar diante de Deus, que é tão glorioso, que é tão santo, que passa então a ficar humilde, que passa então a ficar meio que calado, porque não pode falar muito na presença de um ser tão santo, fica tão extasiado ali que se vê pequeno diante de Deus. Não tem como ter orgulho, meus irmãos, quando nós compreendemos a glória de Deus. A pessoa que enxerga, conhece, vê a glória de Deus, cada vez mais que ela conhece, mais ela se humilha. Se assim é conosco, não tem como haver contendas dentro da igreja. Se nós nos enxergamos assim numa situação tão baixa, não tem como haver divisão dentro da igreja, não tem como haver fofocas dentro da igreja, não tem como haver partidos dentro da igreja, porque nos enxergamos tão pequenos. E como é que nós podemos conhecer isso? Como é que nós podemos usufruir disso? Nós só podemos usufruir disso quando nós nos aproximamos mais dele, em intimidade, em amor, em conhecer, em proximidade, em ter uma disposição sincera no nosso coração, de conhecer a Deus, de viver a vida de Deus, de viver
como um filho de Deus. Não ser um crente de boca, não ser um crente nominal, um crente apenas domingueiro. Não, um crente de verdade, um crente real, não fake, mas um crente que nasceu das entranhas do céu. Quando é assim, meus irmãos, quando é de lá que nós nascemos, não existe outra coisa, não existe caminhos que nós venhamos desejar mais do que senão glorificar esse Deus. Os nossos olhos se abrem, de modo que nós só queremos a glória de Deus, que o meu nome seja pouco conhecido, mas que o nome de Deus seja conhecido. Será que é essa a disposição que você tem no seu coração? Será que é esse o interesse que você tem na sua alma? Ah, meus irmãos, quando nós conhecemos a glória de Deus, nós nos tornamos pessoas mais humildes, nós nos tornamos pessoas mais devotas, nós nos tornamos pessoas mais simples, e deixamos de lado a nossa arrogância, porque a glória é apenas para Deus. Olha, eu tenho certeza, se você agir desse modo, como você aprendeu essa noite, não tem outra alternativa. A igreja será unida, a igreja será uma coisa só, a igreja será munida de um só sentimento, de um só amor. Tão somente busque isso, uma disposição sincera de glorificar o nome de Deus, e isso fará toda a diferença na sua vida e na vida da igreja. Deus, meus irmãos, nos abençoe. Que essa noite você esteja compromissado em passar por esse caminho, pelo caminho que foi aberto pelo Senhor Jesus Cristo. Talvez você reclame que a igreja seja desunida, talvez você reclame que os irmãos não dão tanta importância para você, talvez você reclame que a igreja vive um para o lado, outro para o outro, a gente não vê unidade. Eu não quero saber o que é que as outras pessoas pensam, eu estou falando com você que está me ouvindo. Se houver em você essa disposição de abnegar-se da sua própria glória, da sua própria vontade, teremos uma igreja unida. Que isso possa começar a partir de você que está me ouvindo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus,